Boa noite a todos, a todas. Esse é o nosso 8º minicurso do nosso projeto ESG na Carreira. O assunto de hoje é Agenda 2030 na prática, o que você precisa saber para atuar e dominar o ESG. Pode passar, Dani. Eu já convido vocês a encontrarem uma posição confortável, se permitirem estar aqui 100%. A gente dimensiona esse minicurso com uma duração de 90 minutos, e a gente sempre deixa os últimos minutos, 20, 30 minutos, para perguntas, debates, né, respostas ao final. Aqui tem um QR Code da nossa lista de presença. A Dani acabou de colocar no chat também o link, para quem preferir. E assinando essa lista de presença que vocês vão receber o certificado de participação aqui no nosso minicurso, tá bom? Então, é rapidinho assinar, não percam aí essa oportunidade. Vou apresentar aqui, vamos nos apresentar, né? Eu sou a Mônica Rocha, fiz minha transição de carreira há 6 anos, quando eu tinha 42 anos. Sou fundadora e sou sócia da Movimento ESG Consultoria e Capacitação, uma empresa que atua implementando a agenda ESGs em empresas de vários segmentos, shoppings, clínicas médicas, marcas de moda, instituição de ensino. E eu construí a minha autoridade do zero, sem atuar na sustentabilidade, começando realmente aí uma nova carreira. E desde então, tenho, além de atuado com a minha consultoria como empresa, também dou aulas em plataformas de ensino de sustentabilidade. Também fui palestrante do Sistema B, no curso de formação ano passado, e junto com a Dani, a gente iniciou ano passado esse projeto, o ESG na Carreira, onde agora a gente tem uma turma com mentorados, ajudando também, ajudando eles a fazer esse processo de transição de uma forma mais rápida e também menos dolorosa, digamos assim. E aí eu vou deixar a Dani se apresentar. Obrigada, Moni. Bom, boa noite a todos. Eu sou Daniele Giannini, também fiz a minha transição de carreira para a área de sustentabilidade há alguns anos atrás. Sou formada em Química e ali, né, quando comecei a minha jornada profissional, eu comecei a ver sobre sustentabilidade, me interessei sobre o assunto e fiz essa transição também do zero, porque não existiam muitos cursos, muitas áreas, né, dentro das empresas, e consegui fazer a construção da minha autoridade, consegui aplicar na prática aonde eu estava, e construir essa jornada até chegar onde estou hoje, que é numa posição de liderança dentro de uma grande empresa de moda. Mas para isso eu passei pelo varejo, eu passei por hospitais, e sempre aprendendo muito. Então, a gente, né, está aqui falando para vocês que é possível, é uma área que está crescendo, diferente de quando a gente começou. Hoje a demanda por profissionais está cada vez maior, e só que também o mercado sem dar muitas ferramentas e sem dar essa prática para fazer essa transição. Então, o ESG na Carreira vem para te ajudar a percorrer esse caminho que eu e Mônica percorremos. Então, o objetivo desse grupo é exatamente esse. Então, se você quer trabalhar com sustentabilidade, com ESG, nós estamos aqui para ajudar vocês nesse processo. Perfeito, Dani. Vamos passar o slide, por favor. Então, aqui, o ESG na Carreira, ele nasce, então, ano passado, né, em setembro do ano passado, é um bebê ainda, e hoje a gente está no 8º minicurso, né, já realizamos 7 minicursos, com mais de 650 profissionais inscritos, com mais de 140 ao vivo com a gente aqui participando. Hoje a gente tem a comunidade com mais de 280 membros, e a gente fica muito feliz em, primeiro, ver que existe essa demanda mesmo de profissionais, e que existem profissionais interessados em aprender.
em conhecer e trocar experiências acima de tudo. Um dado muito relevante que a gente acha que a gente gosta de compartilhar é que eu e a Dani, a gente se conheceu numa pós-graduação na FGV de sustentabilidade, quando o ESG, o termo já existia, mas não era amplamente conhecido e utilizado pelas empresas. E a gente se conheceu assim, numa sala como essa, com a câmera aberta sempre, sempre participando, e de lá nasceu uma amizade que virou parceria, que virou sociedade, e que hoje a gente realmente estreitou a nossa relação, e a gente conseguiu, acima de tudo, se ajudar muito. Por isso que a gente acredita muito na potência do grupo, na mentoria, porque muito do que eu consegui desenvolver na minha carreira, com muito do que eu consegui avançar, eu ia falar que tem dedo da Dani, mas talvez tenha várias mãos dela ali, né? Então, assim, gente, quem não está fazendo parte ainda do grupo, né, se inscreveu para esse mini curso, mas ainda não está fazendo parte do grupo, a gente vai deixar o link aqui de novo para vocês, e a gente recomenda mesmo, né, para vocês aproveitarem esse espaço, tá bom? E lá, durante todo esse percurso de minicursos, o que a gente está trazendo, compartilhando com vocês? O nosso método. O método que fez a gente chegar onde a gente chegou. O método ESG 360, que considere que é preciso, sim, ter uma capacitação técnica, ter um MBA, uma certificação de determinado assunto dentro do tema. A Natália está dizendo aqui que fez uma pós ESG na FGV. Pois é, Natália, na nossa época não tinha pós em ESG, era pós em meio ambiente e sustentabilidade, né? E depois a gente correu atrás para se atualizar. Mas é muito importante, sim, ter uma capacitação técnica, um conhecimento técnico, um conhecimento das normas, um conhecimento dos conceitos mesmo, né, de sustentabilidade ESG. Mas isso não faz só a sua carreira. Você precisa trabalhar também na sua autoridade. Você precisa também construir a sua própria experiência profissional. Por quê? Porque o mercado, ele não quer saber de certificado. Ele quer saber se você entrega resultado e se você tem perfil, inclusive, de ser um profissional para atuar nessa área. E eu já adianto para vocês, um profissional que atua nessa área é um profissional que gosta de se atualizar, que gosta de estar sempre estudando, se atualizando, estar sempre aberto, mas precisa ter foco também em resultado, né? Então, a gente trabalha esses 3 pilares aqui, que foi como a gente conseguiu fazer a nossa transição de carreira. Pode passar, Dani. E aí eu quero já começar uma pergunta aqui, para a gente começar a entrar aqui no nosso conteúdo, e eu quero que vocês respondam aqui no chat, tá? Por que as empresas, hoje, atualmente, adotam o ESG nos seus negócios? Por que vocês acham que elas decidem e se abraçar o ESG, abraçar a sustentabilidade e realmente colocar isso, né, como algo que faz parte ali do negócio mesmo? Coloquem aqui no chat. Alguém tem alguma... Posso falar, Pode falar, Cláudio. mas é melhor falar do que escrever. Eu acho o seguinte, né? É uma questão de exigência do mercado hoje, né? O mercado exige empresas que atuem com ESG, é questão de custo, de redução de custo, visibilidade de mercado, qualidade de produção, e por aí vai. Não é uma simples, não é? Não é uma simples decisão. Tem muita coisa por trás disso, né? Perfeito, Cláudio, perfeito. É isso mesmo. Não é uma decisão assim, porque acredita, porque gosta Modista. da natureza, né? Ou da moda, justamente. Aí aqui o que vocês colocaram aqui, por sobrevivência. Eu vou ler do final para o início, tá, gente?
porque elas entendem que não há mais como pensar em sustentabilidade de negócio sem aderir à agenda ESG, porque não tem mais para onde fugir, pela sobrevivência, redução de risco e vantagem competitiva, por estarem atualizadas no mundo moderno, acredito também porque os clientes veem a empresa de maneira diferenciada, pelo business, acesso a crédito diferenciado, porque é um diferencial, apoiar a preservação do meio ambiente. Então, gente, é tudo isso aí que vocês falaram, né? E aí, sintetizando em algo muito simples, assim, que consolida talvez tudo isso que vocês disseram, é por quê? Porque a empresa, ela entende que ela adotar o ESG, ela vai estar se protegendo de riscos. Riscos de mercado, riscos trabalhistas, riscos financeiros, riscos ambientais, riscos reputacionais, ou porque ela entende que ali há uma oportunidade de ser mais competitivo. Alguém falou aqui sobre cliente, de estar entendendo que hoje o mundo em que a gente vive, isso é um valor valorizado, né? Há algum atributo valorizado pelo cliente, pelas pessoas. Alguém falou acesso a crédito diferenciado, uma oportunidade de ter acesso a capitais, a juros e a investidores também diferenciados. Então, gente, as empresas que entenderam que ESG é sobre gestão de riscos e oportunidades, elas realmente entenderam, abraçam o ESG, não pelo romantismo, né? Mas porque entende que isso vai gerar valor para o negócio. Né? E essa é aqui um dos principais pontos em que qualquer profissional que vai trabalhar com isso precisa estar na ponta da língua. Por quê? Porque é isso que liderança quer saber, é isso que liderança quer ouvir. Ela não quer ouvir se tem que fazer uma reciclagem de resíduo. Ela quer saber o que isso vai trazer de bom para a empresa. Não? Então, aqui, ESG é sobre gestão de riscos e gestão de oportunidades. Integrar isso de uma forma estratégica, pensando que essa estratégia vai ser perene, não vai ser algo pontual de 2026, por exemplo. Não, vai ser algo que vai ficar para o negócio, né? Que vai fazer parte agora do pensar do negócio. Pode passar, né? E aí a gente traz aqui esse tema, né? Agenda 2030. A Agenda 2030, ela não surge em 2015 do nada. A Agenda 2030 é hoje o maior compromisso global que envolve e que incorpora ali 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para, juntos, engajar os países. E aí, quando a gente fala de países, foi muito na esfera das nações, né, dos estados, né, dos países. Todos eles em uma mesma agenda, num mesmo objetivo, ou melhor dizendo, objetivos, né, que no caso são 17. Mas ela surge aqui dentro de um contexto, dentro de uma evolução desse impacto positivo, vou trazer assim, global. Então, lá em 1992, e aí, gente, essa linha do tempo está bem simplificada, para vocês terem essa dimensão. Mas em 1992 acontece aqui a Rio 92. Esse foi um marco para pensar, de fato, numa agenda que envolvesse não só o meio ambiente, mas que envolvesse as pessoas também. E foi lá que surge, inclusive, a COP, né? As COPs, melhor dizendo. Né? A partir da Rio 92, surge, então, em 2000, os Objetivos do Milênio, que eram conhecidos como os ODMs. Os ODMs, eles eram 7 ODMs, Dani? 7, 8? 8. ODMs, 8 Objetivos do Milênio. Envolviam aspectos sociais, como
erradicação da miséria, assim como questões ambientais também. Em 2015, houve uma renovação desses objetivos, que foi denominado como Agenda 2030. Por quê? Porque foram objetivos que teriam como uma dimensão futura o ano de 2030, para fazer com que todo mundo se engajasse e falasse assim, olha, vamos todos aqui trabalhar para a gente atingir esses objetivos, para que em 2030 a gente tenha um país, ou um mundo, melhor dizendo, mais limpo, sem deixar ninguém para trás, que é um dos motes do Pacto Global, da Agenda 2030. E foi pensado nessas dimensões também, dimensões que envolvem questões sociais, questões ambientais e questões também, pela primeira vez, traz esse aspecto muito claro da governança e do econômico, né, que fazem parte aí do ESG e do conceito do tripé da sustentabilidade. Né? Então, 193 países, então, aderem à agenda, e com essa grande motivação de engajar, né? Por exemplo, o nosso país, o Brasil, é um signatário, e nossas políticas públicas, elas consideram esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Se a gente quiser entrar em algum ministério, se vocês quiserem buscar políticas públicas, vai estar lá, ODS 12, ODS 6, da água, ODS 7, da energia acessível e limpa. Então, foi esse chamamento, tá? Em 2010, acontece, lançado o Pacto Global, que é um chamamento para as empresas. E aí, nesse lugar, ele é um chamamento para que não só agora os países, os estados se comprometam com essa agenda, mas também as empresas. Por exemplo, a minha empresa faz parte do Pacto Global. Pode passar, Dani, que no próximo a gente vai falar sobre, acho que o próximo slide é justamente sobre o Pacto Global. Sim. Só queria adicionar aqui alguns comentários bem interessantes no chat. A Ana Diniz comentou, né, sobre as questões sociais e ambientais, que elas estão por aí, em ebulição, então precisam estar ligados no que está rolando mundialmente, em termos de alternativas para diminuir os impactos e como os grandes stakeholders estão avaliando todos os riscos. As empresas terão que aderir e pensar as estratégias para implementar a agenda ESG. No final das contas, se torna muito rentável também. E a Grace falou que gosta muito de falar o quanto o Brasil foi assertivo em criar o ODS 18, que assumiu o compromisso local, enfrentamento das desigualdades étnico-raciais, um exemplo muito positivo frente aos outros países. Perfeito, Dani. Excelente. E é muito legal esse comentário, os dois comentários, mais o da Grace, que traz aqui essa dimensão de quanto os ODS, eles realmente têm esse papel de engajamento, né? Tem esse papel de mobilização, né? E o Brasil foi muito assertivo, de verdade, em incorporar, né, em trazer esse ODS 18 aqui dentro dessa dimensão aqui, pelo menos nossa, né? E aí a gente tem aqui o Pacto Global. O Pacto Global, então, é essa rede agora, rede de empresas que assumem essa Agenda 2030. Então, hoje, no mundo, são mais de 20 mil empresas que engajam aí, espalhadas em mais de 160 países. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 1.800 empresas. E aí vocês me perguntam, né? Muitas vezes, quando eu falo para clientes, né, que eu falo assim, olha, eu acho interessante aderir ao Pacto Global. Ele, Mônica, mas para quê? Será que vale a pena porque você paga um valor anual? E eu falo assim, acho que um dos grandes desafios da agenda ESG dentro de empresas, e aí eu posso falar por experiência, e a Dani pode também dar o depoimento dela, é engajamento.
mesmo que a gente, às vezes, tenha uma liderança engajada, você precisa engajar os demais, né? As demais equipes. E aí é que entra os ODS, né? Os ODS, eles têm esse poder de trazer essa pauta para uma dimensão planetária, né? Então, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo aqui não é um objetivo só meu, é um objetivo de muitos países, de muitas empresas, de muitas pessoas, de muitas do nosso planeta, né? Então, é nesse lugar que eu acho que o ODS é muito poderoso. Pode passar, Dani. E aí ele acaba, esses objetivos, eles se tornam uma espécie de ponte aí, né, entre conseguir atingir essa agenda e a própria estratégia da empresa, dentro desses pilares todos, né, eles são essa estratégia, essa ferramenta para que as ações definidas, as agendas, os planejamentos definidos estejam ali correlacionados e façam esse papel, né, e torne possível fazer com que as ações sejam mais legitimadas pelas empresas, né? Ou seja, que as equipes elas se comprometam mais ainda. Hoje, por exemplo, eu estava numa empresa, né, um cliente meu, conduzindo uma oficina de agenda SG, de definição de agenda SG deles de 2026, né? Eu comecei nessa empresa no final do ano passado, então, assim, o ideal é a gente fazer isso no ano anterior, mas está tudo certo, estamos fazendo isso agora. E aí, estávamos lá definindo as ações, e definimos uma ação, uma instituição de ensino, é um colégio aqui em Salvador. E aí, no brainstorm com o comitê SG, alguém falou, não, gente, vamos colocar os ODS nos comunicados, em todos os comunicados, em todas as sinalizações. Então, se lá no banheiro eles vão fazer uma ação de conscientização de consumo de água, tal, então vai ter lá o ODS 6 da água, mais o ODS 11, mais o ODS 12. E a escola vai ficar toda colorida de ODS por todos os lados. Isso faz o quê? Isso engaja, né? Isso engaja. Por quê? Porque é uma mudança de comportamento. Parece, vamos reduzir consumo de luz, vamos. Então, todo mundo tem que apagar a luz quando sai do lugar. Parece básico isso, mas não é bem assim que acontece numa empresa, porque às vezes em casa a gente sabe que vai doer no nosso bolso, né? Mas uma empresa é o bolso do dono, às vezes, né? Então, como engajar? Então, os ODS, né, essa agenda que é composta por esses ODS, funcionam como esses guias, né, esses indicadores, essas ferramentas que inclusive, eu acho eles lindos, né, todos coloridinhos, e não é à toa que eles são coloridos, né, eles poderiam ser preto e branco ou azul e branco, eles são coloridos justamente para trabalhar esse visual, porque nós, seres humanos, somos seres extremamente visuais, né, então, é convidativo, né, ver eles. Então, eles traduzem, então, essa ambição global nesses pilares práticos, porque eles estão divididos aí nesses pilares que a gente conhece, né? Que é o ambiental, social, governança econômico. Pode falar, pode mandar, Dani. Então, gente, eles não só são símbolos também, eles são uma forma de traduzir e trazer isso também, trazer essa mensagem, trazer essas metas para a estratégia da empresa, né? Então, como minha empresa faz parte, né, do Pacto Global, a gente tem um acesso a uma super plataforma de muitos cursos, muitos workshops, meu dia tinha que ter 50 horas para dar conta de tanta coisa. E um dos cursos é a Jornada ODS, onde a empresa ela é convidada a priorizar, que estou dando spoiler da nossa dinâmica que vai acontecer daqui a pouco, priorizar os ODS relacionados ao seu negócio. Isso é interessante, que coloca lá no topo, né, no foco, a lupa, onde importa, e dali você enxerga aquilo ali
E é sobre aquilo, não é sobre ficar inventando, às vezes, muito aí a roda, não. É sobre o que é mais relevante para o meu segmento do meu negócio. Qual é o ODS que tem mais aderência ao meu negócio? Né? E aí você consegue engajar de forma real as pessoas, né? E gera valor real, que é o que a gente começou dizendo, né? Isso tudo aqui é para quê? Para gerar valor, né? Para proteger a empresa de riscos e para gerar valor para o negócio. Pode passar, Dani. E aí, como eu disse, né, eles contemplam essas três dimensões. Por exemplo, na dimensão de pessoas, né, eu trouxe o primeiro ODS, e é bem simbólico ser o primeiro, né, erradicação da pobreza. A gente está falando, quando a gente pensa na Agenda 2030, ODS, a gente pensa logo em ambiental, mas isso aí já é algo, acho que já está até mais maduro, né, de que sustentabilidade não é só sobre meio ambiente, é sobre pessoas, é sobre instituições justas, instituições que não têm só o lucro como resultado, como objetivo, mas também tem a missão de gerar impacto positivo para todos os stakeholders, para todas as pessoas interessadas que de alguma forma se relacionam, são impactadas ou impactam o negócio. Então, pessoas, um exemplo, mas aí a gente poderia falar aqui do Fome Zero, 2, boa saúde e bem-estar, 3, educação de qualidade, redução de desigualdades, igualdade de gênero, emprego digno e decente. E aí a gente vem para o planeta. Trouxe um, que é um dos meus queridinhos, consumo e produção responsáveis. Em outro mini curso a gente conta essa história aí sobre como eu cheguei na sustentabilidade, que foi pela moda. Então, e aí o foco vai ser o quê? Vai ser em questões ambientais. Então, a gente tem o ODS 6, que é sobre água, água limpa e saneamento, sobre 7, sobre energia. Aí a gente vai ter cidades e comunidades sustentáveis, a gente vai ter combate a mudanças climáticas, que é o 13, o 14, o 15, 16, o 14 e o 15, o 14 é vida na água, sobre a água, o 16, o 15 é vida terrestre, terrestre, né? 16 é paz e justiça, instituições fortes. Isso, que aí já vai para a governança. Aí já traz essa questão da importância, considerando o nosso modelo capitalista do mundo, né? Enfim, da importância de trazer as empresas para essa discussão e para esse comprometimento. Então, a gente tem o 16 e tem o 17 também. Pode passar, Dani. Mas aí a gente tem esses 17, né? Isso significa que uma empresa, ela vai precisar, ela tem que dar conta, ela se relaciona de forma relevante com todos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Vocês acham que sim, que uma empresa ela tem que se relacionar com todos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis? Sim, não? Não. Ter uma materialidade para incorporar isso no processo da organização. Exatamente, Amanda. A gente precisa entender quais são os temas materiais, né, quais são os temas mais relevantes, e a partir desses temas, definir, fazer essa conexão com a realidade do negócio. Então, isso aí é um ponto-chave. Definir, então, quais são esses ODSs, considerando, como bem colocado pela Amanda, a materialidade, ou seja, o que é mais relevante, para a partir daí pensar em ações dentro da empresa, ações estratégicas de impacto dentro da empresa. Pode passar, Dani. E aí, a Amanda parece até que viu a apresentação antes. Eu trouxe aqui o relatório de sustentabilidade da Natura,
né, o relatório integrado da Natura de 2024. Não sei se vocês conseguem dar um zoom, mas na quarta coluna, o Dani consegue, ou até eu aqui, né, consigo aqui. Ah, não, eu não consigo, a Dani que vai conseguir, né? Na quarta coluna aqui do compromisso, aqui os ODS, né? Gente, a maioria dos relatórios de sustentabilidade, vocês vão encontrar em algum lugar os ODS. Seja na própria matriz de materialidade, seja durante, no decorrer do relatório de sustentabilidade. Mesmo que a empresa não seja parte, não faça parte do Pacto Global. Ainda assim, muitas empresas se engajam, até porque você não é proibido se engajar com algo que é tão positivo, né? Não paga se engajar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Então, a gente está falando de algo aqui que as empresas fazem, né? Isso aqui não é uma modinha, não é tendência. Então, por exemplo, aqui nesse subpilar transição climática, ela traz aqui um indicador, alcançar emissões líquidas zero, em linha com a trajetória de 1,5 graus Celsius até 2030. Entregar metas baseadas na ciência. Aí ela traz aqui, quais são os ODS? ODS 7, que tem a ver com energia, ODS 9, que tem a ver com indústria, inovação, infraestrutura, 12, consumo e produção responsáveis, e 13, combate às mudanças climáticas. É muito comum uma ação, um tema, não ter só um ODS. É muito comum isso acontecer. Você vê que nenhuma dessas aqui que a gente está vendo aqui tem só um. Tem mais de um, normalmente 3, mas não é uma regra 3. Aqui, essa última, estender nossa parceria para 45 comunidades agroextrativistas, ODS 15, que é Vida sobre a Terra, e ODS 17, parcerias. Então, saber traduzir os ODS para a estratégia, as ações, é algo que é importante um profissional que quer atuar com sustentabilidade ESG dominar. Pode passar, Dani. Mônica, Pode falar, Cláudio. eu quis falar na hora que você perguntou, eu não conseguia ativar meu microfone, mas eu consegui agora. Então, em resumo, eu entendia, e você vai confirmar agora, nem toda atividade tem todas as ODS, é isso? Cada atividade vai ter um ODS, né? 1, 2, 3, mas nem todas incidem sobre uma atividade de uma empresa, né? Isso, um segmento de mercado que você tá quer bom. dizer, não é isso? Isso. Isso. Vai ter ODS que não vai fazer sentido para aquele negócio. Entendido. E aí a gente vai... Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu tenho uma empresa de consultoria, uma empresa de contabilidade. Tenho vários escritórios de contabilidade, certo? E são escritórios que são home office, inclusive. As pessoas, né, eu tenho uma equipe, enfim, que trabalha em casa. E isso é muito comum hoje. O ODS, por exemplo, 15, que é Vida sobre a Terra, você acha que minha atividade como né, de uma empresa que é de contabilidade vai estar aderente ao ODS 15, ou seja, a minha atividade gera esse impacto relevante em relação à vida sobre a Terra? Isso aí. É isso que eu imaginei, viu? Não, né? Então, assim, por isso que é importante priorizar, né? Claro que tem algumas empresas em alguns segmentos que vão ter mais ODSs. Sim. Né? Mas, mesmo assim, dentro dessa agenda, algo que é muito importante é a priorização. Mesmo que, de alguma forma, tenha algum impacto ali, mas você tem que priorizar. Para quê? Para você ser mais estratégico. Porque sabe aquela história de que quem quer tudo não tem nada, ou quem quer fazer tudo não faz nada, e não evolui, não gera impacto real, impacto, que é isso que a gente precisa.
2030 está chegando. A gente não precisa de pouquinho, a gente precisa de, né? Então, Entendi. é isso, Cláudio. Ô, Mônica, mas também tem uma coisa que eu gostaria que você esclarecesse. Mas eu também vou ter empresa ou atividade da minha empresa que vai ter todas as 17 OSV, né? E vai ter o quê? Não entendi. Todas as 17 ODS. Pode ser que tenha, acho difícil. Acho Mas difícil. não entendi. Acho muito difícil, mas pode ser que sim, que tenha bastante. A Natura, Uhum. por exemplo, é uma empresa que eu acho que a gente consegue englobar muitos ODS na Natura. Mas o mais comum é você ter alguns que não são os 17. Sim, Isso é o mais comum. Mas nesse tema também, gente, é muito arriscado a gente falar nunca, sempre, sabe? Porque a realidade de um negócio, quando você começa a entender a realidade do negócio, é que você realmente vê ali do que se trata. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar, assim, às vezes chegar na empresa e realmente olhar, entender qual é o negócio, qual é o segmento, sem muitos preconceitos, sabe? E aí, realmente, entender que não, é sobre isso, são esses os impactos relevantes, os temas materiais, e partir para definir. Dani, Acho que só complementando, né, o que você estava falando, que é isso. Se você for olhar a fundo, dá para fazer ação para os 17 ODS. Porque a ideia dos ODS é ter ações que vão contribuir com as metas de cada objetivo. Então, se você olhar, você vai conseguir achar a ação que vai contribuir com as metas. Mas o mais importante é você entender qual que é o maior impacto que a sua empresa causa e qual que é a ação e o ODS que vai ter um maior valor agregado para contribuir com essa causa que no caso, o Brasil, né? A gente olha, eu sou uma empresa que atua no Brasil, qual que é meu maior impacto? É produção por exemplo, a gente está falando da Natura, ela produz, ela extrai muito recurso natural para fazer os produtos dela, então o impacto maior dela está na cadeia produtiva. É claro que ela pode ter alguma outra ação em algum outro ODS, mas o maior impacto dela vai ser nesse ODS, por exemplo. Acho que é isso. perfeito, Dani. Vamos passando aqui. A Ana fez uma pergunta, e são os stakeholders e sócios que vão desenvolver esses objetivos dentro de cada segmento? Dani, ou Ana, quando uma empresa ela define uma ação, ela pensa nos stakeholders, mas ela que está se responsabilizando pelaquela ação. Eu não sei se eu. Então, por exemplo, no exemplo aqui da Natura, que eu li, do engajamento com as 45 comunidades extrativistas, alguma coisa assim. Aquele compromisso daquela ação, de fazer aquela ação acontecer, é da Natura. Agora, ela vai precisar se relacionar com os stakeholders, que são essas comunidades, esses parceiros, para fazer a coisa acontecer. Então, a empresa, ela precisa assumir os compromissos, né? E fazer essa relação com esses objetivos, né? Com esses ODS, contando que é ela que vai ser ali a responsável por desenvolver. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Agora, hoje, cada vez mais, para você conseguir avançar, você conseguir ter esses impactos relevantes, como a Dani falou, né, trazer um impacto realmente que vai fazer a diferença dentro dessa agenda, você precisa se relacionar de uma forma muito próxima com seus stakeholders. Então, você precisa se relacionar com seus funcionários, você precisa se relacionar com seus fornecedores, com seus parceiros, com seus clientes,
né, com seus sócios, acionistas, com instituições financeiras, com imprensa, enfim, né, com demais instituições também, com ONGs, mas a responsabilidade é de desenvolver, a partir do momento que ela define como uma ação estratégica, é dela. Aí, Ileana quer falar. Pode falar, Ileana. Oi, pessoal, boa noite. O custo está associado à quantidade de ODS para o cliente, né, para o empreendedor? Custo do quê? Da associação, né? Isso, Não. isso. O custo da associação ao Pacto Global está associado ao faturamento, tá? Então, começa ali de uma taxa que se eu não estou enganada, $450, e aí, né, faz o câmbio do dia, e a partir de X, né, Dani colocou aí, eu não sei... Eu coloquei só o link, né? Os valores, não sei se eu vou ver se está aqui no site. Você Mas tem que pedir, geralmente. é um gap bem grande, assim, para você começar a pagar mais do que $450, Liana. E eu acho, assim, eu, particularmente, enquanto consultora, quando eu começo esse trabalho, né, de implementar a agenda numa empresa, eu oriento meus clientes a aderirem ao Pacto Global. Por quê? Porque, primeiro, que já começa com o que a gente diz que é o passo número 1 da nossa jornada SG, da Movimento SG, que é um comprometimento formal. Então, ali, ele já se compromete, o CEO ou o cargo alto máximo da liderança precisa assinar uma carta que está se comprometendo com princípios de anticorrupção, trabalho, meio ambiente. Então, ali já tem ali um compromisso público. Entendi. Além disso, né, de um compromisso público, a empresa tem acesso à plataforma Academy, com muitos cursos para todos os seus colaboradores. Todo mundo vai ter acesso a curso sobre diversidade, anticorrupção, mudanças climáticas, enfim. É um universo. Entendi. Em português, inglês, espanhol, um monte de língua lá também. Entendi. Ok, obrigada. E aí, complementando, já que eu estou fazendo aqui, gente, eu não sou patrocinada do Pacto Global, viu? Só para... Mas, e aí tem duas obrigações que a empresa ela precisa cumprir quando ela adere ao Pacto Global. Primeiro, pagar taxa anual. Segunda obrigação, todo ano ela precisa reportar no que eles chamam de comunicação de progresso, ou enviar um relatório de sustentabilidade, dizendo qual foi o progresso da empresa no último ano. E isso faz com que a empresa também saia dessa zona de conforto. Eita, tenho que reportar. Meus clientes agora mesmo, semana passada, o Pacto Global encaminhou um e-mail dizendo, olha, abri o prazo para enviar a comunicação de progresso. Ele ai, tem que enviar, meu Deus, não sei o que, já estão assim, né? Isso é bom, porque, né, estão ali saindo da zona de conforto. Pode passar, Dani. E rapidinho, Mônica, e em cima dos indicadores, dos objetivos que já foi previamente informado por ele logo no início, quando ele aderiu ao pacto, correto? Não, é assim, quando você adere, você não fala nada. Você simplesmente adere, você não traz não preenche nada. No primeiro ano, você vai preencher a primeira vez. E aí, esse questionário, ele não vai ser auditado. Se você quiser, ele não vai ser público. Mas o que acontece, Eliana, na minha experiência com meus clientes? Quando eles começam a preencher, eles começam a ficar tão incomodados, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu não fiz isso, dá tempo de fazer? Peraí, vamos fazer, e não sei o quê. Então, é sobre isso, sobre tirar
sabe, do lugar e falar assim, ai, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer? E aí, o Pacto Global, ele não faz essa auditoria, ele não faz esse acompanhamento, é muito mais nesse lugar de engajamento, sabe? E aí é um engajamento que a pessoa está entrando, a empresa está entrando porque ela quer, né? Porque você quer, você não está sendo obrigado, né? Mas também não é um selo, né? Não é um certificado, não é um selo, não é isso. E aí, dentro dessa rede, acontece um monte de coisa. Tem muitos movimentos que a empresa pode entrar também. Por exemplo, tem um mesmo, elas lideram, muito interessante, que você se compromete a ter 30% de mulheres na liderança da sua empresa até 2020, 2030, 50% até 2050. Aí tem vários movimentos, vários webinars. Quem mora em São Paulo, tem muita gente de São Paulo aqui, não sei se você está em São Paulo, Eliana, mas em São Paulo tem muito evento presencial, eu fico chateada, porque aqui em Salvador não tem tanto. Eu estou em Salvador. Você está em Salvador? Pois é. É. Inclusive, às vezes tem aqui. Você me coloca lá no grupo, no SG na Carreira, não sei se você já está. Sim, Porque sim, estou. você tem empresa? Você tem empresa? Eu tenho uma empresa de consultoria ambiental. Eu mudei de carreira, estou de mudança de carreira. Eu sempre fui de área de indústria. E aí, ano passado, eu pedi demissão e estou tocando meu negócio. Mas só que eu sou mais operacional. Antes eu reportava os indicadores mensal para a área do corporativo e isso eu não ficava tão a par. E aí eu estou fazendo parte do Pacto Global. Eu me inscrevi lá com o CNPJ de minha empresa para poder ver como é que é, para poder aprender. E entrei aqui para poder também acompanhar e ver como é que real funciona esse passo a passo. Entendi. Porque eu tenho 21 anos, né, nessa, mas eu ainda não sei como é que é, porque o meu era mais operacional. Eu tinha uns indicadores, eu sou da área de meio ambiente, tinha que reportar para o corporativo, mas só que eu não via, era relatório de RI, tinha, mas o mão na massa nessa área eu não tenho, aí eu estou começando agora. Ótimo. Então, assim, você está no grupo do WhatsApp do SG na Carreira? Tô. Pronto, me peça lá para eu compartilhar o link para você do hub local Joia. ODS, Pacto Global. Isso, eu fiz. Salvador. No início do mês, teve um encontro do Ruby da Bahia. Pois é, então, esse ano ainda não fui, não teve nenhum evento, mas já teve eventos interessantes aqui. Inclusive, aproveitando essa oportunidade, Leana, a gente vai, nessa semana, agitar esse grupo, né, Dani, SG na Carreira. Por quê, gente? Exatamente. Aqui uma conversa aqui no chat, né? Eu estou aqui no Sul, me sinto uma certa solidão de rede GSG, Grace está trazendo, né? Vou embora para Salvador. Isso, Grace, brincadeira, Grace. Gente, isso é uma potência, a gente se conhecer, a gente trocar, a gente, sabe? Então, assim, o grupo SG na Carreira tem 288 membros, eu acho. A gente precisa se conectar, se apresentar. Eu sou de Salvador, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou do Rio, eu sou de Minas. Tem gente de tudo quanto é lado. São 280 profissionais que estão aqui sedentos, né, por esse conhecimento. Por Né? Então, a aprendizado, gente isso. não é... Foi assim que eu e Dani a gente chegou, né, Dani? A gente chegou muito porque a gente teve uma outra, entendeu? Então, a gente quer estimular isso aqui com vocês, né? Então, vamos se conectar, gente. Vamos se conectar. A Grace já vai comprar a passagem dela aqui para Salvador. Joia. Para São Vamos Paulo sim. também, olha lá, hein? E aí, ó, para São Paulo também. Dando cada um que Porque puxa a Salvador sardinha tem pro seu. praia, lindo, maravilhoso, tem carnaval, todo mundo só quer Salvador. Não, mas ó, a gente vai fazer algum encontro SG na Carreira em Salvador, vai chamar todo o grupo, imagine como vai ser legal. Vai Então ser, é ó. isso. Mas me peça, tá bom, Eliana? Assim, enfim, vamos Joia.
vamos realmente trocar, porque tem muita coisa boa aí para todo mundo, tá bom? Joia, Mônica, bacana. preciso de uma parte, Mônica. Oi, Cláudio. Eu não entendi, eu não sei se passou aí, eu estava desatento, mas o que é isso, a aderência, a pagar taxas? Isso é o quê? Não estou entendendo. Ah, As empresas Cláudio, têm que se associar, têm que obter não, certificado. eu citei aqui o Pacto Global, que foi. Quer voltar a tela, Dani, se você conseguir, o slide? Existe, a gente começou falando, eu comecei falando da Agenda 2030, que é composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e na sequência eu disse que em 2010 foi criado o Pacto Global, que foi um chamamento para as empresas aderirem a essa agenda. Ou seja, um chamamento para as empresas também se comprometerem com essa agenda, porque até então o compromisso era no nível de estados, né, de países, né, de instituições. E aí, com o Pacto Global, em 2010, surge essa grande rede corporativa de empresas que estão ali comprometidas com todos esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Para aderir a essa rede e ter acesso a, por exemplo, a plataforma que eu comentei de muitos cursos, a empresa precisa pagar uma taxa. Ela paga uma taxa anual, onde ela vai ter acesso a não só a cursos, mas também a uma grande rede de parcerias e de algumas outras iniciativas, inclusive, às vezes, até mentorias. Eu ia falar mentorias gratuitas, mas tá incluídas no valor da taxa, digamos assim, de temas relacionados aqui, à sustentabilidade, aos ODS, a todo esse tema, entendeu? Então, foi Entendi, isso. amigo. Pronto. Entendi. Obrigado, viu? Nada. Vamos passar. Então, gente, o mercado ele não quer mais quem apenas conhece SG, ou que já ouviu falar, por exemplo, de ODS. Ele quer saber de pessoas que saibam conectar, seja esse assunto, seja qualquer outro assunto, de forma estratégica, com o negócio. Como é que, então, o negócio. Eu gero valor com o meu negócio. Como é que eu uso o ODS, então, para fazer a minha agenda ESG avançar mais rápido? Né? Eu uso ele como engajamento. Então, aqui saber conectar, é saber traduzir o seu ODS para estratégia e saber aplicar ele na prática. Vamos para a prática aí agora, Dani, que eu acho. E aí, só mais esse slidezinho, porque assim, a gente, e é isso foi, a gente passou por isso, eu e a Dani, né? O mercado, ele não quer profissional teórico, e o que a gente tem hoje, diferente do que a gente tinha no passado, a gente já tem hoje muitas pós-graduações, MBAs em ESG, só que um MBA, pela nossa experiência também, não vai colocar você num cargo, não vai fazer você conseguir fechar um cliente. Você precisa ter esse conhecimento estratégico e ter também a prática, né? Conectar o que quer que seja, aqui o assunto é Agenda 2030 ODS, e traduzir isso e aplicar no SG. Usar o ODS como ferramenta de gestão, integrar a sustentabilidade ao núcleo do negócio, e não ver a sustentabilidade como um departamento isolado, com muitas vezes ações bem desconectas, ações pontuais, sem muito objetivo claro, sem muita jornada de melhoria contínua, como a gente começa a dizer, né? Mas agora a gente vai sair da teoria, a gente vai para a prática. Cadê, Dani? Vou explicar o que a gente vai fazer aqui agora. A gente tem aí os nossos ODSs. A Dani já colocou o link, e eu acho que vocês vão precisar desse link para acessar eles, os ODS aí, onde vocês estiverem. Você colocou o link do Pacto Global, não foi isso, Dani? No chat? Isso, do Pacto Global. Isso. Eu acho que deixa eu ver se no link que você colocou vai para o lugar que eu quero. Se não, eu coloco o link que eu tenho aqui. Tá. Eu vou colocar, então, o link para vocês.
Estou colocando aqui. Coloquei um link, quero ver se vocês. Vou pedir para vocês abrirem, só para vocês verem se está abrindo nos ODS. Aí vocês me confirmam aqui no chat, tá bom? Conseguiram? Pronto. Estão abrindo. Pronto. Dani, agora vamos para o próximo slide. Opa, peraí, que ele acabou clicando. Como é que a gente vai fazer aqui uma dinâmica? Um aquecimento do cérebro de vocês. Eu vou apresentar para vocês um segmento, que foi até objeto de pergunta do Cláudio. Na verdade, eu separei aqui 4 empresas, 4 segmentos de empresas. E aí eu vou perguntar qual ODS, ou pode falar mais de um, vocês acham que está mais relacionado a esse negócio. Eu mandei o link, por quê? Porque vocês vão precisar olhar a colinha lá dos 17 ODS e identificar quais desses ODS se relacionam com o segmento que eu vou colocar aqui agora na tela. Dani, pode deixar que agora eu compartilho? Pode ser? Combinado. Tô tirando aqui. É tanta tela que eu tenho aqui, peraí. Aqui. Acho que vai dar. Estão vendo a minha tela? Sim. Pronto. Quer dizer, sim, vírgula, né? Eu não vou poder participar, porque eu estou dilatei a pupila, eu não estou enxergando muito pouco. Tá, mas se você quiser, você pode colocar no chat, tá, gente? Não estou conseguindo escrever também, não. Ah, então você fala também depois. Mas agora Eu ouço os comentários. pronto, Cláudio, tá bom. Então, gente, qual ODS vocês acham que são os ODS que a gente, seriam eleitos aí os 3 ODS prioritários, digamos assim, dentro do segmento da rede de hotéis? Aí, se vocês estiverem no notebook e puderem clicar, usar o QR Code, ótimo. Vocês conseguem? Estão conseguindo abrir o QR Code? Dá um joinha pra gente, ou escreve no. Boa, Yasmin. Acho que tá todo mundo conseguindo acessar. Perfeito. A Ana tá vendo pelo 12. celular. Tá. A Grace colocou 8, 12, 11. Ela também tá aqui no celular, mas colocou. Acho que eu vou responder aqui por elas. Ana, se você quiser mandar aqui também. 11, cidade e comunidades sustentáveis. 7, energia acessível e limpa. Olha, o 12. Quanto maior o número, quer dizer que tem mais votos, viu, gente? Nesse painel aqui. Então, a gente está aqui com 8, com 11, com 12. Dani está conseguindo fazer os outros? Deixa eu tentar, tá? Tô. 5. A gente tem aqui já dá para identificar 3 que são os que estão ganhando, digamos aqui, a competição, né? 11, o 8, o 11 e o 12. Já foi? Calma aí.
Todo mundo está conseguindo, pessoal? A Ana conseguiu abrir as ODSs e viu. Vou adicionar as suas aqui, tá, Ana? Ó, tem 2 votos para o 11 e para o 12 que ficaram juntos ali, 8, 11 e 12. Ó, a Eliana também está votando, 5, 7, 8, 12. Quer que eu ajude a votar, Dani? Tô nela já, Ah, já. a Eliana. Mais alguém, gente, quer votar? Vamos encerrar as votações? Estou me sentindo numa eleição aqui, Ó, ficou bonita essa nuvem de ODS. não é? Mas então, ó, vamos lá, vamos para o veredito. Vamos ver quem tirou nota 10. Mentira, gente, não tem nota aqui, não. Mas, ó, o ODS que mais se destacou é o que está maior, o 12, que é produção e consumos responsáveis. E que, sim, tem muito a ver com uma rede de hotéis, né? Imagina aí a atividade do hotel, para ele... ó, já tem mais voto para o 8 para o 12 também aqui. Então, o 12 faz muito sentido para o negócio do hotel. Um outro que ficou muito também destacado foi o 8, que é emprego digno e decente. Quando a gente pensa no hotel, a gente pensa em todas as pessoas envolvidas, né, no funcionamento do hotel. E aí, quando a gente pensa também em hotéis, não só hotéis de cidade, mas hotéis em não só hotéis em grandes cidades, mas hotéis em praias, em outros destinos que tem ali uma comunidade envolvida. Então, aqui, esse ODS também é muito sensível e muito importante. O 11 também, para mim, é um dos maiores aqui dentro desse segmento. Por quê? Porque um hotel está dentro de está considerando uma comunidade uma cidade, né? E se ele não se responsabilizar, por exemplo, pelos resíduos gerados, que é uma das questões de hotéis, ele vai tornar uma cidade, uma comunidade menos sustentável, né? Mais suja. E aí a gente tem outros aqui que surgiram também, igualdade de gênero, energia acessível e limpa, o próprio 13, combate às mudanças climáticas, também teve um destaque, a acesso à água e saneamento também, que é o 6, e aí outras pessoas trouxeram um que eu acho que é muito, não apareceu aqui grandão, mas eu acho que também é muito importante, que é o 17, que é parcerias, né? Um Verdade. hotel, ele, né, Dani, ele articula Sim. muitas pessoas ali para ele funcionar. Então, é muito importante também. E aí a gente tem outros também que, de alguma forma, né, podem se relacionar, depender do hotel, que ali é o 1, o 3, né? Tem muitos hotéis hoje que estão direcionando mesmo o business para saúde e bem-estar dos seus clientes, do seu público. Mas aí é bom até trazer aqui também para a gente entender como é que funciona isso, né, na realidade de uma empresa. A saúde e o bem-estar aqui também está muito associado aos próprios colaboradores, Uhum. né? Então, o que eu faço para manter meus colaboradores com uma saúde, né? Seja saúde física, seja saúde mental. O que eu faço para proporcionar isso? Né? Quer falar de algum, Dani? A Ana colocou aqui no chat que ela tem um exemplo, se ela pode compartilhar. Claro, Ana, por favor. Você quer escrever? Quer que eu leia ou você consegue falar?
Eu vou escrever. Tá bom. Será que enquanto a Ana escreve, eu trago outro segmento já? Eu tô rapidinha. Só pensando no nosso horário, acho que dá pra gente ir. É o evento The Rock Mountain, tá? É algum case desse festival, Ana? É melhor as pessoas falarem do que eu esperar escrever. No estado do Rio de Janeiro foi todo elaborado e executado atendendo a agenda ESG, esse evento. Bacana. Isso, eu achei que esse ano de 2025 eles fizeram um evento todo atendendo a agenda ESG, desde, né, configurando os impactos na comunidade, porque eu não sei se é Petrópolis ou se é Araras, mas é na Serra do Rio Eu vi aqui e Petrópolis. Petrópolis, né? Aham. E sistema de água, de painel solar, coleta de lixo. E eu não tenho certeza, mas o que eu ouvi dizer é que eles também desenvolveram algum projeto para a comunidade também poder participar, acho que com souvenir, para gerar renda. Eu sei que eles atenderam toda a gama da agenda ESG. Legal, muito bom. Muito bom. E pensar que, assim, isso é muito importante. É um marco, porque Petrópolis foi uma das cidades que sofreu com o. Acabamento. Chuva, né? É, Teve desmoronamento, muita chuva sim, também um tempo atrás lá. foi. Foi uma cidade que sofreu bastante com as mudanças, consequência das mudanças climáticas, né? É, Então, eles devem estar bem mais atentos a essas ações. é. Gente, e aí, fez sentido para vocês? Aí, Leana levantou a mão. É só para trazer também, complementando, né? Como falou aí do evento do Rio, o Camarote Salvador, né, Mônica? Eles têm relatório aí desde 2024, anual, mostrando o atendimento de todas as EDS. Desculpe, minha filha está aqui cantando, por isso que toda hora eu tiro a câmera e desligo aí o som. Sim, sim, a gente tem aí um case aí do Carnaval de Salvador. Não só o Camarote de Salvador, outros camarotes entraram também. A cidade se mobilizou um pouco para trazer esse aspecto aí, ESG, Isso. para o Carnaval, né? Então, eles tiveram um trabalho bem legal aí. Eu até conheço uma das pessoas que estão envolvidas, que é o Paulo Henrique, aqui em Salvador, com esse projeto de Carnaval, de camarote. Então, ó, a Ana disse aqui, né? Eu não conheço o case do Camarote Salvador, não. Mas eu sei que os camarotes, eles estão Com selo, né? envolvidos. Selo sustentável. Isso, eles estão querendo entrar nessa história, entendeu, Ana? E é bom a gente ficar bem esperta mesmo para É, entender o que é, o que não é, né? Enfim. eu acho que do Camarote de Salvador tá mais ligado até a parte social, assim, do Uhum, que a parte ambiental. uhum, As críticas mais pesadas são mais nesse lugar. Dos uhum, impactos, a produção, desde a mão de obra das pequenas e das grandes empresas, né, parceiras, fornecedores, eles até 2023, pelo menos, eles ia tudo de São Paulo, eles não, era muito difícil contratar empresas parceiras lá de Salvador mesmo. Então entendi. era uma crítica que todo mundo, né, mas o dinheiro vai continuar indo para o bolso de quem está de fora, não aqui dentro. Foi uma pauta que rolou durante um tempo. Uhum. Pois é, pois é. A gente foi bom ter surgido esse exemplo aí, para a gente falar uma coisa aqui, né?
hoje, já no mercado, eu fico muito. Eu quero, antes de dar minha opinião, eu quero saber um pouco mais, assim, das coisas, assim, sabe, gente? Porque a gente tem que, assim, ter um olhar desconfiado, não no sentido de que ninguém está fazendo nada certo, que isso aí é greenwashing, que não é isso. Mas a gente precisa ser mais crítico, ser um pouco mais criterioso, criteriosa na nossa leitura ali do cenário, dos acontecimentos, né, e de tudo, porque, de fato, hoje é uma agenda bonita de se dizer que, né, que está, né? Então, o que resta é saber mas o que que de fato está fazendo, né? O que que de fato, é, o que que de fato tem de resultado ali, né, de impacto. Enfim, eu trouxe mais outro exemplo aqui, e aí eu acho que a gente vai fazer mais rapidinho esse, para a gente partir para a última parte aqui da nossa dinâmica, tá? Grupo de moda, ODS. Qual ODS que vocês acham aqui que se relaciona com um grupo de moda? O que é grupo de moda? Loja de Uma varejo, marca de moda, fábrica, uma marca de moda. fábrica. Isso, ou uma marca de roupa, uma C&A, uma Renner, Renner, Riachuelo. Riachuelo, Shoulder. 12, olha o 12 lá, grandão. Cinco, a Grace é o 5, 8, 9, 12. Estou 8 é adicionando delas muito, aqui. o 8 é muito importante dentro da moda também, gente. Já trago isso aí, viu? Já dou a minha 12, 8, 13 também. 11 também, né? 17, ó. Gente, 17 é um dos meus queridinhos, viu? 12, 8. Ó, por mais que a gente consiga ver que existem ali alguns ODS que algumas pessoas entenderam ser, outras não, mas a gente consegue ver aqui que alguns foram mais presentes, né? Então, o 8, o 12, o 13, o 9 aqui também é muito relevante, né? Afinal de contas, a moda está no segmento da indústria, né? E aí o 9 é indústria, inovação, infraestrutura. Se a gente não pensar nesse ponto aí, pensando em moda, fica difícil pensar em algo estratégico de fato, né? Então, você quer falar, Dani? Não, Ó, então acho que aqui a gente fechou, né? Fechamos aqui. A Eliana quer falar. Pode falar, Eliana. Não, sobre moda, a questão dos resíduos têxteis, nossa, a cobrança disso, gente, você não tem muita gente querendo saber o que que se faz com esse resíduo para não levar para aterro. Renata, Tem uma você está aí, discussão. Renata? Você está aí, Tem uma Renata? discussão enorme sobre o polo têxtil em Vitória da Conquista. E eu estava num evento em Macaúbas, no interior. Nossa, e todo mundo perguntando, e todo mundo querendo saber. Porque tem muita pequena indústria que está se crescendo em Vitória da Conquista e que estão questionando o que que faz com esse resíduo têxtil. Se alguém souber e a gente puder evoluir essa discussão aqui para depois, eu entro em contato. Eu posso falar um pouco da experiência que eu tenho como consultor. Eu já dei muita consultoria à indústria de confecção. Na realidade, não fica nada, não sobra nada. Porque tudo que sobra é aproveitado para vender para cooperativas e o pessoal que faz artesanato e para limpeza também. Muita gente pega para oficina mecânica para fazer limpeza, né?
Aí já é outro local que vai fazer esse descarte, né? Mas artesanato absorve quase que a totalidade. É a minha experiência, viu? Eu trabalho no Bom Retiro, aqui em São Paulo, para uma marca. E é uma das coisas assim, que mais me chocou quando eu entrei lá, foi exatamente perceber, quando encerra o expediente, os sacos e sacos de resíduo que sai todos os dias. É absurdo. E as marcas não estão preparadas ainda, elas acham essas marcas, né? Eu estou falando no nicho aqui de Brás, Bom Retiro, eles ainda acham que é um investimento, que ainda não estão ligados a essa situação. Um ou outro grupo que ainda vai lá comprar ou recolher retalho, mas a quantidade de lixo ainda é muito absurda. E isso a gente está falando só do lixo, né? Porque para produzir, a maioria usa sintético, que é plástico, né? Petróleo, e por aí vai. Eu trabalho em uma organização social aqui em Salvador e a gente faz essa coleta têxtil pós-consumo, que é aquela roupa que já foi construída, muitas vezes que já foi usada, que foi comprada por impulso, não cabe ninguém, é Sim. feita de material muito barato. E Uhum. aqui em Salvador a gente consegue coletar e dar uma destinação correta. E ano passado a gente conseguiu coletar, não só em Salvador, a gente já está em 4 estados, mas a gente ainda não conseguiu chegar em Vitória da Conquista, lá no sul da Bahia, ainda está um pouco distante, porque nós somos uma organização social. E ano passado a gente conseguiu coletar ali em torno de 800 toneladas de roupa pós-consumo, né? Então ali também tem tecido, né? Roupa de cama, toalha, então sapato, tudo, vocês imaginam, tudo. E a gente tem esse projeto social que promove essa sustentabilidade, né? Que legal. Gente, eu Eu sou tenho um fã, projetinho. Eu tenho um projetinho, depois vamos trocar figurinhas. Vamos sim, Ana. por favor, tá vendo? Eu conheço a Renata, eu sou parceira aí da Humana, que tem um trabalho, gente, lindo demais aqui em Salvador. A Humana tem uma história aí no mundo, né, Renata? Né? Ela é de origem dinamarquesa e tem um trabalho aqui muito consistente aqui em Salvador. É assim, Põe muito sério. o nome depois no grupo para a gente procurar. Pronto, a gente vai procura. Inclusive, eu falei que eu estava numa escola hoje, a Renata vai levar lá a Humana, né, Renata? Eu acho que vai ser sábado, né? Sábado a gente vai levar um coletor para lá, né? E a gente vai começar também com a ação de conscientização, porque percebemos que a população ela não entende essas caixas de coleta, né? Que a gente tem, que a gente chama de containers ou coletores, enfim. A população não entende. Então a gente está atingindo. Aí é o projeto que eu lidero, é o Educação, é o Repense e Reuse Educação. Então eu vou para instituições educacionais e eu falo com jovens, eu tenho atividade para criança também, falando muito desse consumo consciente, né? O que é que acontece com essa roupa depois que a gente compra e tá ali guardada no armário há muito tempo, se deteriorando, né? Enfim, e além de outras dinâmicas também que a gente faz por conta desse texto, oficina de costura criativa a partir desse texto, várias coisas a gente faz. E aí a gente está conseguindo a adesão de várias escolas privadas em Salvador agora, porque elas estão dialogando diretamente com a ESG. E como a gente certifica essa escola, né, no final da ação ou no final do mês, com o quanto de roupa foi coletado e menos de emissão de CO2, quanto de emissão de CO2 nós evitamos no meio ambiente, o quanto economizamos de água, o quanto economizamos de pesticida, enfim, a gente tem uns parâmetros, né, por conta dessa redução da mudança climática, que é muito necessária. Então, a escola que está atuando com essa iniciativa ESG, ela agrega muito, então ela nos abraça e fala, venha, é isso que a gente quer. Então, tá sendo bem bacana. Já tenho mais 2 escolas para você, viu? Só para te avisar. Obrigada. Eu tô muito Assim eu animada. vou até voltar para Salvador, hein?
É bom e saber, até, né, eu estou aí no grupo tem pouco tempo, eu também estou com acesso aí às escolas, que eu publiquei um livro sobre coleta seletiva e eu vou estar até divulgando sobre isso, né. Eu falo dos ganhos que a escola tem, implementando a coleta seletiva e trazendo várias outras ações, mas é bom saber que tem essa possibilidade de trabalhar. Conheço o trabalho aí da Humana, até por conta do Instituto Lixo Zero, e aí a gente vem, né, conhecendo, e aí é bom, vou trocar figurinha também, buscar o contato da Renata, Inclusive, que eu posso estar falando sobre isso. inclusive, Eliana, hoje de manhã, eu estava lá o Colégio Anchieta, estava lá de manhã, fazendo uma palestra, viu, Renata? Para a turminha do primeiro ao quinto ano, um auditório lotado, gente, esses meninos cheios das ideias. Na semana passada eu estava com o grupo do sexto ao nono ano. Aí, primeiro eu comecei com os professores, depois sexto ao nono ano, e hoje foi do primeiro ao quinto ano. Então, você já vai pegar, Renata, as crianças já com muita coisa na cabecinha, assim, né? Com muito. E aí, Eliana, se você também, assim, vamos falar também que se tiver interesse em divulgar seu livro, Abril, fazer o. em abril já está fechada aí com a Land Pituba, Burilândia. Aham. Estive ano passado na Girassol e na Colmeia da Pituba. E aí é bom a gente ter essas trocas, né? Para enriquecer mais, Pronto, falar, para divulgar. E aí perfeito. estamos juntos. Então, pronto. Então é isso. Então, aqui, ó. Então, vocês pegaram um jeito aqui, né, gente? Aqui é sobre identificar qual ODS é mais relevante e mais importante aqui para o segmento, certo? Vou parar de compartilhar. Dani, você quer voltar para compartilhar Volto sim. Agora vem aqui uma dinâmica que eu vou apresentar para vocês, mas aqui a gente já está aqui, a gente conversou muito hoje, nessa edição aqui da Agenda 2030, e a gente acabou passando um pouco, né? Já está chegando no final do que a gente programou. Então, mas eu vou apresentar, e aí, se vocês quiserem, a gente pode deixar como uma atividade, a gente publica, vocês podem compartilhar no grupo a atividade de vocês, se vocês quiserem lá no grupo do SG na Carreira, que é aqui a gente pensar, então, nessa conexão dos ODS com as ações que vocês podem, que a empresa deve e pode definir dentro aí da sua jornada SG. E aí, para isso, eu acho que dá para a gente fazer aqui rapidinho. Para isso, cada um de vocês pensam e anota aqui como número 1 algum segmento de mercado. A gente já trouxe aqui moda, então não vale, né? Falar de moda e nem de hotéis. Vamos pensar outro segmento: restaurantes, construção civil, indústria alimentícia, shopping centers, rede de hospitais. 1 minuto para pensar aí um segmento. Valendo. Boa. Telecomunicações, hospitais. Podem compartilhando aqui no chat. Sem medo. Hoje não está valendo ponto, não. Shopping, restaurante, mineração. Agora, passo 2. Escolher um ODS, um só ODS, que faz sentido para o segmento escolhido. Aí tem que ser um só. Silêncio no chat.
Então, Grace botou aqui setor de hospitalidades e colocou ODS 11, muito bom. Yasmin colocou restaurante, ODS Eu 2. falando aqui no mudo. Ai, que amor. Isso. Mineração, Eliana colocou mineração, ainda não relacionou o ODS. Não, Eliana colocou shoppings. Ana colocou ODS 17 para o setor de hospitais, parcerias em prol das metas. Tá. Telecomunicações, ODS 7. Construção civil, ODS 11. Boa. Aí agora, passo 3. Qual é o problema que pode ser resolvido, ou qual é a oportunidade que está ali ligada a esse ODS e que resolve, oh meu Deus, que desafio real esse ODS resolve no mundo que afeta esse negócio? Então, vamos lá, construção civil, ODS 11, comunidades, pronto, a Yasmin já matou, ó, uma agricultura sustentável. Mais alguém consegue definir algum problema, alguma oportunidade relacionado? Garantir maior inclusão e acessibilidade das pessoas. Agora aqui, Grace, estou aqui pensando com meus botões. Vamos ver o que a Dani acha. Você escolheu hotéis. Isso, eu ia comentar isso. É referente ao ODS que você indicou. Então, por exemplo, você indicou o ODS 11 para a hotelaria. Estou aqui com o meu tic-tac ainda funcionando, viu? Então, em relação ao ODS 11, qual é o desafio que esse ODS pode resolver no mundo que afeta o negócio de hotelaria? Ó, Lauriette trouxe aqui, o desafio foco em moradias seguras e serviços básicos. Construção civil, ODS 11. Cidades, comunidades e cidades sustentáveis. Uhum. Vou falar por áudio, gurias. É porque eu estou com a câmera fechada aqui, que eu estou com a família toda com influenza, então eu nem abri a câmera hoje. Oh, meu Deus, melhoras. Obrigada, mas assim, ó, eu citei o 11 porque é um exemplo muito simples que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul com o impacto da crise climática, nós temos, né, as cheias que nós tivemos, e provavelmente esse ano vai ser um ano também de bastante cheia, mas nós temos uma rede de hospitalidade bastante grande que não se abre, né, para, enfim, cumprir um papel social, digamos assim, frente a estas questões, tá? Acho que isso é uma questão, isso é um ponto, que é uma rede que não abre uma possibilidade de parceria, de atendimento a situações como essa que a gente teve, e aí isso é bem específico relacionado às questões climáticas, tá? Fora isso, é um setor que também é bastante utilizado
né? E lá de casa a gente vai pegar hotel, a gente vai pegar restaurante, a gente vai pegar bares, enfim, e que não consegue contemplar todas as pessoas, especialmente pessoas com deficiência, pessoas idosas, e que ficam fora deste lugar, né? Elas não ficam. Eu gosto muito de trabalhar acerca da acessibilidade, porque é algo que a gente entende o lazer, muitas vezes, como algo descartável, e, na verdade, é cuidado de saúde mental. Então, há uma intersecção muito grande relacionada a isso. E a gente tem uma população, uma enorme população, que fica fora desses lugares por eles não estarem preparados para abraçar. Então, acho que quando a gente fala cidades inteligentes, pensar numa cidade inteligente é pensar na inclusão de todas as pessoas, né? No acesso de todas as pessoas a diferentes serviços. Então, por isso que eu trago o setor de hospitalidade, pensando numa ótica de direito à cidade, que inclui direito ao lazer, direito à alimentação fora, direito a espaços seguros de convivência, sejam eles públicos ou privados. Perfeito. Muito bom. É isso aí. E aí você já foi, na verdade, Grace, para a conexão interna aqui. Você já trouxe aqui esse desafio para... Porque, assim, quando você pensa, você está trazendo uma ótica, assim, do que você espera que essas empresas, o que você espera que elas atuem, né, sendo mais inclusivas, né, por exemplo, né, para que as cidades sejam mais sustentáveis, enfim. Mas, pensando aqui em que dor que ela vai resolver para a empresa. E aí eu vou trazer algo aqui, uma leitura minha, né? Eu acho que uma empresa que tem mais diversidade, que inclui, é uma empresa que tem um clima organizacional muito mais saudável. É uma empresa que consegue ter essa dimensão de todos esses olhares, né? A gente se acha inteligente, consegue perceber tudo, entender de tudo, mas não, eu só consigo saber aqui da minha realidade, né, do meu ser, do meu viver, do meu existir. Eu não consigo saber do outro, né, que tem uma realidade diferente, né, que tem, enfim, muitas questões aí diferentes. Então, quando você tem um ambiente de trabalho onde há essa diversidade, né, onde as pessoas são incluídas, você tem um ambiente de trabalho mais produtivo. Isso é bom para a empresa. Ser mais produtivo é bom para a empresa. Ter pessoas bem-humoradas num restaurante é bom para o restaurante, né? Ter uma cozinha num restaurante, se é que é possível, né? Bem-humorada, é bom para o restaurante, né? Vai resolver essa dor, talvez, né? De clima. Não sei o que você acha, Dani. Concordo com essa linha tanto do que a Grace trouxe, do que você está pontuando, da conexão. É isso. Então, aí vamos para o próximo, para a gente finalizar. Próximo slide, Dani. E aí, a partir disso, dessa construção, definir, então, qual é a ação dentro desse ODS, né, considerando esse segmento, considerando esse desafio, considerando a conexão com a empresa desse desafio, desses ODS, né? Que ação, então, que a empresa pode implementar na prática, né? E que impacto vai ser gerado por essa ação? Um impacto ambiental, um impacto social, um impacto de governança, né? E o que nisso vai refletir como um diferencial estratégico para a empresa, né? Eu acabei, de alguma forma, nesse exemplo da Grace, trazendo esse diferencial estratégico que é uma das grandes dores de muitas empresas, e talvez desse segmento, que é a retenção de talentos. Uhum. Sim, é verdade. Rotatividade. Atividade do turnover, né? Então, se você tem pessoas motivadas por um ambiente que é inclusivo, que é diverso, você não precisa ficar trocando de funcionário o tempo inteiro.
né? Você consegue segurar aquelas pessoas que são aqueles talentos que são importantes, tem mais destaque, enfim, né? Todo mundo é importante, mas assim, que é um profissional que você faz questão, digamos assim, né? Enquanto e você consegue atrair talentos também. Hoje a gente está num mundo em que a gente acho que em qualquer categoria, não quero também generalizar, mas as pessoas querem saber que empresa é essa que elas vão entrar. Que Uhum. ambiente é esse? Que lugar é esse que eu vou passar todos os meus dias, muitas horas do dia? E aí, se ela sabe que é um ambiente nocivo, que é um ambiente nada inclusivo, numa dividida com outro que ela vai para o outro, né? Então, essa aqui, pode passar, Dani, o slide, gente. Esse aqui, essa dinâmica aqui desses 7 passos, sabe? E isso, gente, a gente faz hoje, eu fiz isso hoje com uma empresa. A gente, para a gente definir uma agenda, um plano de ação, claro que a gente precisou passar por alguns caminhos anteriores, que é entender, realizar um diagnóstico de maturidade, entender como a empresa está em relação aos indicadores, quais são os indicadores, qual é a materialidade, né? Enfim. E aí, quando a gente senta para falar assim, agora vamos definir aqui um plano de ação, a gente vai, em algum momento, pode ser que não seja nessa ordem, a gente vai falar sobre ODS. E a gente vai trazer o ODS como esse símbolo, esse indicador, esse motor aí de engajamento, né, para a gente usar isso de forma estratégica nas comunicações internas, externas, e realmente fazer com que essa ação gere esse valor para se tornar um diferencial estratégico. E aí eu vou compartilhar com vocês. Você quer falar alguma coisa, Dani? Não. Pode compartilhar. A gente vai compartilhar com vocês o canvas da ação SG aqui do ODS, né? Então, assim, você define lá o setor, você define qual é o ODS escolhido, qual é o desafio que resolve, onde é que esse desafio aparece no negócio, o que eu vou fazer, então, para resolver esse desafio, né, esse problema, qual vai ser o impacto geral e qual é o diferencial estratégico. Isso daí é uma versão simples, digamos assim, mas cada vez mais eu estou fã do simples, sabe? Porque eu acho que o simples, às vezes a gente fica muito nesse mundo aí, na segunda-feira a gente teve uma aula de IA, de chat GPT para os nossos mentorados, né, Dani? Sim. Aí com a cabeça explodindo, meu Deus, quanta coisa, a gente tem um parceiro, um professor, um especialista que deu para os nossos mentorados, aula de ChatGPT. Então, a gente está tão nessa era de ChatGPT, inteligência artificial, hiperconexão, e tudo é mais complexo, e tudo é mais... E a gente esquece que, às vezes, para a gente gerar um impacto, não precisa de muita complexidade, não precisa nem do ChatGPT. A gente pode aqui resolver com algo simples, né, e que vai conseguir ser mensurado e que vai conseguir gerar resultado, que é sobre isso. Sobre gerar resultado. Exato, é o básico bem feito. Né? É o que, às vezes, algumas empresas se empolgam com muitas iniciativas mirabolantes, tecnologia e tal, e não está fazendo o básico, que às vezes é o monitoramento ali do seu consumo de água, do seu consumo de energia, né, do seu resíduo. É isso, a gente vai compartilhar esse material com vocês, não se preocupem, viu, gente? Pode passar, Dani. E é isso, gente, que a gente preparou para hoje. A gente quis trazer esse conteúdo não de uma forma tão teórica, mas para que vocês saibam aí utilizar de forma estratégica mesmo, sabe? Como a gente usa no dia a dia, como faz parte aí da nossa vida e como é importante
entender esse tema. Espero que fez sentido para vocês, quero saber. Estou convidando a todos aqui a abrirem a câmera para a gente fazer nosso registro desse encontro, que foi muito produtivo, foi ótimo. A gente Vamos, teve muita interação, acho que foi uma turma que teve mais interações, assim, interações valiosas. isso aí. Gostei bastante, pessoal. Parabéns. Que bom. Obrigada. A presença de vocês também fez toda a diferença. Participação. Olha quanto rostinho. Ó, estou esperando aqui até abrir as câmeras todas. Vou me preparando aqui. Eu tô com o meu celular congelado aqui, ó. Ó, vou tirar a foto, hein? Então, todo mundo sorrindo, olhando para a câmera. Foi, tirei. Dani, vamos voltar para por favor, voltar para a avaliação. A gente quer muito pedir para vocês avaliarem o nosso, né, esse mini curso, né, essa nossa aula. É muito importante para a gente essa avaliação. A gente está nesse projeto, a gente se jogou nesse projeto desde o ano passado. Não precisa fazer avaliação, não, é 10 mesmo. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia, obrigada. E é importante a gente ter, assim, um feedback mesmo de vocês. A gente faz umas perguntinhas lá. Então, isso é muito importante para a gente poder fazer com que esse espaço seja um espaço de fato de valor para todo mundo, né? Inclusive para próximos temas, né? Sugestões, ideias. Isso, nós estamos, assim, sempre abertas para o que tiver aí de sugestão, de crítica. Eu costumo dizer, eu falo isso muito para a Dani, né? Receber um elogio do Cláudio, como a gente recebeu aqui, é maravilhoso, mas é interessante receber também alguma crítica, né? Porque é aí que a gente melhora, aí que a gente chega, né? Melhora cada vez mais. Enfim, então, de fato, a gente quer trazer um movimento aqui para esse grupo, né, Dani? A gente falou muito nessas últimas semanas que a gente está aí mantendo uma frequência, uma constância aí de cursos, né, de mini cursos, pensando em temas, pensando em metodologias, e agora a gente quer, de fato, ativar a nossa comunidade, né, para que essas trocas que aconteceram hoje aqui, elas cada vez mais se tornem mais ainda potentes, né? Então, participem lá no grupo, perguntem para a gente no privado, mas botem no grupo também, porque lá existem 288 pessoas para se conectarem, sabe? Então, isso é muito poderoso. Exatamente. E agora... Nós estamos com uma frequência a cada 15 dias desses mini cursos. Os outros temas, né, os que a gente já ministrou, estão no YouTube. Esse daqui a um dia e meio, 2 dias, já estará também disponível no YouTube. E aí, uma semana sim, uma semana não, a gente tem feito. Então, acompanhem também as nossas divulgações. Já estaremos preparando o próximo tema para daqui 2 semanas. É sempre de quarta-feira, à noite. Então, sejam todos muito bem-vindos.